Capítulo 6 Xiaoninger. Esse Nili, ele realmente me pediu para ser a isca. Simplesmente revoltante. Lupiao estava olhando para a ovelha de chifres, a qual estava correndo em sua direção. Isso o assustou, fazendo-o tropeçar enquanto ele corria para trás. Enquanto isso, Duzi e Nili estavam escondidos no mato. Eles estavam segurando bestas em suas mãos. Meu Deus! Esta ovelha de chifres é tão assustadora. Atira, atira! Lupiao gritou. Quando viu a ovelha de chifres se aproximando, ele correu sem parar. Esse Lupiao, não concordamos que ele ficaria parado e não se moveria. A ovelha de chifres teria certamente caído na armadilha. No entanto, uma vez que ele correu, a ovelha desviou-se da direção da armadilha, Nili franziu o senho. A armadilha é, na verdade, um pequeno buraco de 2 dedos e, uma vez que fraturado sua perna, atirar as flechas nela, uma vez que acontecesse, causaria um resultado muito melhor. Vendo Lupiao correr em pânico, Duzi também ficou nervoso e continuamente puxou o gatilho na direção das ovelhas. Asterisco chuchuchu asterisco 3 flechas de sua besta foram disparadas. Essa ovelha de chifres é uma criatura demoníaca. Ela não foi ferida, então o tempo de reação da ovelha de chifres é extremamente rápido. Quando sentiu as 3 flechas que estavam sendo atiradas em sua direção, com seus reflexos rápidos, imediatamente deu alguns saltos e fez com que as 3 flechas da besta passassem por um triz pela ovelha, assim evitando as flechas. O que? Errou. Lupiao ficou perplexo quando a ovelha de chifres se aproximou dele. Pensando que Nili e Duzi cometeram mesmo um tipo de erro desses. Ele quase se desfez em lágrimas em seu coração. Ele começou a pensar que cometeu um erro ao fazer amigos. Se o chifre afiado o atingisse, ele iria se cagar todo. Quando ele viu a ovelha de chifres esquivar-se das flechas da besta, seus ataques contínuos em direção de Lupiao, fizeram as mãos de Duzi suarem. Se ele tentasse carregar outra flecha na besta, seria tarde demais. Ele podia imaginar a cena da bunda de Lupiao sendo penetrada pela ovelha de chifres. Nili, o que devemos fazer? Duzi imediatamente ficou em silêncio depois de falar pela metade. Ele estava com receio de perturbar Nili. Nili estava meio agachado. Ele colocou seu braço esquerdo em frente ao corpo apoiando a besta sobre. Sua mão direita estava para apertar o gatilho. Seus olhos estavam bem atentos e a besta era tão estável, como se estivesse sob um suporte. Duzi tinha uma sensação indescritível. Nili ainda tinha que disparar uma flecha, mas Duzi tinha a sensação de que a flecha certamente atingiria a ovelha de chifres. Nili, neste momento, era como uma onça agachada nos arbustos, esperando sua presa. Ele estava lançando e ele não ser nem ao menos um lutador de rank bronze ainda, a rica experiência de sua vida anterior ainda estava lá. A experiência foi acumulada com cada batalha sangrenta que Nili passou. Algumas foram até mesmo experiências de quase morte. Não importa que tipo de arma, sejam espadas, bestas, ou mesmo um pedaço de metal. Nas mãos de Nili, todas se tornariam armas mortais. Mesmo que Nili não fosse um lutador de rank bronze ainda, ele tinha inúmeros métodos para matar um lutador de rank bronze ou até mesmo um de rank prata. A área toda parecia ter apenas uma pessoa lá. O olhar que Nili tinha em seus olhos era como um falcão esperando para apanhar sua presa. As bochechas de Nili, ligeiramente delicadas,
a aparência firme e os gestos dariam aos outros a sensação de um lago sem fundo. PSH. Nili puxou o gatilho e uma flecha da besta foi solta. A flecha que saiu se transformou em uma luz prateada e graciosamente voou em alta velocidade. O ângulo que Nili mirou estava no ponto cego da visão da ovelha de chifres. Ele acertou. Vendo o rastro da flecha passar, o coração de Duzi ficou surpreso. Nili deu a ele uma sensação estranha. Era como se ele fosse um atirador veterano. A ovelha de chifres não conseguiu se esquivar a tempo. Plop! A flecha atingiu a perna traseira da ovelha de chifres. Baque! A ovelha de chifres caiu no chão chorando, aterrissou na frente de Lupial e levantou poeira ao redor. Lupial estava ofegante. Estava extremamente nervoso. Quando ele viu a ovelha de chifres choramingando sem parar, não podia deixar de pensar: meu Deus, isso foi muito excitante. Meu Deus, minha bunda foi poupada. Se as flechas fossem flechas ordinárias, este tipo da lesão não afetaria mesmo uma ovelha de chifres endemoniada e ela teria começado definitivamente a atacar outra vez. No entanto, as flechas que eles estavam usando não eram flechas comuns. Elas foram regadas com a droga misturada de grama de água negra e grama esmeralda. Elas simplesmente se tornaram o inimigo da ovelha de chifres. A droga rapidamente se juntou com os vasos sanguíneos e chegou ao coração da ovelha de chifres. Logo, o som ofegante da ovelha de chifres foi ficando mais suave e mais suave. Tão rápido! Duzi ficou surpreso. Ele nunca pensou que a droga que Nili misturou teria um efeito tão forte. Depois de um momento, a ovelha robusta parou de resistir completamente. Lupial também ficou surpreso. Ele compreendia completamente a força dessas ovelhas, que era a força de 2 lutadores do rank bronze combinados. Geralmente exigia um longo tempo para derrotar uma, mas esta ovelha de chifres foi derrotada com apenas uma pequena flecha. Isso foi muito emocionante. Sempre que Lupial pensava na cena de antes, isso iria trazer de volta o medo que estava gravado dentro dele. Se você não tivesse corrido, aquela ovelha de chifres não seria uma ameaça para você. Nili riu levemente. Ok, murmurou Lupial, com o rosto vermelho. Ele não agiu de acordo com o plano, e imediatamente entrou em pânico quando viu a ovelha de chifres correndo em sua direção. O olhar e a ação de Nili desde o início até agora estavam profundamente gravados em sua mente, deixando-o com uma profunda admiração. Desde que era jovem esta foi a primeira vez que Lupial realmente admirou alguém. A habilidade de Nili no tiro foi simplesmente no nível de um mestre. Mesmo que uma pessoa comum fosse treinar por 10 anos, ainda não seria capaz de alcançar o nível de Nili. Aprecie e o limpe. Nós não queremos nada além dos chifres, a pele no pescoço, o cristal demoníaco, e o espírito demoníaco. Nili rapidamente ordenou. O cristal demoníaco de uma ovelha de chifres e o espírito demoníaco estão localizados na região do cérebro. Os cristais demoníacos são cristais do tamanho do polegar e a maioria das bestas demoníacas possuem um cristal demoníaco. Quanto ao espírito demoníaco, apenas 1 ou 2 apareceriam dentro de dezenas de milhares de ovelhas de chifres. A forma do espírito demoníaco é como a chama de uma vela. Uma ovelha de chifres com um espírito demoníaco seria geralmente mais forte do que outra ovelha de chifres. Ovelha de chifres tem níveis relativamente baixos,
são apenas bestas demoníacas de rank bronze de 1 estrela. Os materiais delas são relativamente baratos. Um par de chifres poderá ser vendido por 5 moedas demoníacas. Quanto ao cristal demoníaco, ele pode ser vendido por 5 moedas demoníacas. Contando dessa forma, mesmo que não haja espírito demoníaco, eles ainda podem ganhar cerca de 13 moedas espirituais demoníacas. Eles só levaram, no máximo, 5 minutos para matar a ovelha de chifres. Se eles levaram apenas esse tempo, os 3 deles não obteriam milhares de moedas espirituais demoníacas em um único dia. Duzi não podia conter a excitação. Sua família é muito pobre e sua renda seria apenas de dúzia. A família Duzi teve que pedir muito dinheiro de parentes e amigos. Duzi é a esperança de sua família. Se ele caçar ovelhas de chifres junto com Nili, ele seria capaz de pagar as suas próprias taxas escolares no futuro. Nili sorriu e disse: temos que ser um pouco mais rápidos. Não haverá descanso hoje à noite. Ok. Duzi animadamente respondeu. Apesar de ainda não terem entrado no ranking bronze de 1 estrela, seus corpos são extremamente fortes. Ficar acordado a noite toda não seria nenhum problema. Lupial não podia deixar de lamentar em como esses caras são simplesmente avarentos. Eles abandonariam o descanso por causa de dinheiro. Embora esteja triste, ele não tem muita escolha. Quem lhe pediu para entrar neste navio pirata? Os 3 trabalharam juntos e continuamente caçaram ovelhas de chifres. Depois de matar dezenas delas, Lupial transportaria os materiais para fora para vendê-los. Em uma noite, o grupo de 3 de Nili caçava um total de cerca de 120 ovelhas de chifres, que eram vendidas por cerca de 1.200 moedas espirituais demoníacas. Dividindo igualmente, cada um recebeu cerca de 400 moedas espirituais demoníacas. Esta quantia de dinheiro era simplesmente incrível para alguém que ainda não entrou no rank bronze de 1 estrela. Mesmo para um lutador de rank bronze, receber de 20 a 30 moedas espirituais demoníacas por dia já é considerado muito. Eles passaram os próximos 7 dias consecutivos participando de aulas durante o dia, enquanto à noite os 3 vieram para os campos de treinamento para matar ovelhas. A quantia de dinheiro já atingiu mais de 10.000 moedas espirituais demoníacas, que pode ser considerado uma enorme quantidade de riqueza para eles. Os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea estavam todos se perguntando por que a quantidade de ovelhas de chifres nos campos de treinamento caiu de repente. No passado, eles apenas casualmente caminhavam e já as encontravam facilmente em bandos. No entanto, agora tem que olhar ao redor por um longo tempo, a fim de encontrar uma. Poderia ser que haja bestas como tigres vindo e caçando estas ovelhas de chifres. O Instituto Sagrada Orquídea ainda enviou especialmente instrutores para investigar a causa, mas não encontraram nada. Na 8ª noite consecutiva, o grupo de 3 de Nili estava na caça de ovelha de chifres. O céu estava escuro e já era meia-noite. Lupial bocejou e disse: Nili, não aguento mais. Eu vou tirar uma soneca no topo da árvore. 7 dias consecutivos de caça da ovelha de chifres o deixou tão cansado que ele não poderia continuar mais. Não só Lupial, mas até Duzi não aguentava mais. Nili, eu também tenho que dormir primeiro, disse Duzi. Suas pálpebras estavam lutando para ficar acordado após um total de 7 dias. Mesmo um homem de aço não seria capaz de suportar. Vocês dormem primeiro.
Vamos parar a caça amanhã à noite. Tenho outros planos, disse Neely. Ele já havia acumulado mais de 16.000 moedas demoníacas. Este é seu primeiro pote de ouro. Com isso, eles podem fazer um monte de coisas. Já não era necessário caçar ovelha de chifres. Lupial e Duzi escalaram uma árvore alta, deitaram-se em um galho e adormeceram imediatamente. Ambos os rostos infantis estavam cheios de exaustão. Apesar de ambos serem precoces, no final eles ainda são apenas dois adolescentes. Neely percorreu o bosque. Uma lua redonda pendia no céu. Os sons de vários insetos seriam ouvidos de vez em quando, fazendo com que a área toda ficasse cada vez mais silenciosa. Não há nenhuma besta demoníaca grande ao redor, dessa forma era extremamente seguro. De repente, Neely ouviu um som anormal da selva distante. Parece haver mais alguém aqui. Quem ainda está no campo de treinamento a essa hora? As sobrancelhas de Neely franziram o senho e correram em direção ao som. Ele se escondeu na floresta enquanto olhava para o campo coberto pelo luar. Usando a luz da lua para ver, ele viu uma figura esguia e esbelta em pé no meio do luar. Tinha cabelos longos, estava usando uma jaqueta de couro e exalava uma débil luz azul. Esta é a luz da força da alma. Apesar de não ter entrado no ranking bronze, ela deve estar entrando na classificação de bronze em breve. Usando a luz da força da alma, o olhar de Neely recaiu sobre o rosto dela. Seus olhos estavam fechados, seus longos cílios tremiam ligeiramente e sobrancelhas delgadas. Ela tinha pele impecável, branca, brilhando um rosa saudável, e lábios ricos e delicados. Ela e Ezion possuíam dois tipos diferentes de beleza. Ezion possuía uma elegância silenciosa, como uma bela flor violeta. Enquanto ela era encantadora, com um olhar sedutor e glamouroso asterisco, como uma rosa com espinhos. Xiaoninger, nunca teria pensado que era ela, disse Neely, um pouco surpreso por um momento. Xiaoninger estava trabalhando mais do que imaginava. Ela ainda estava treinando sua força da alma a esta hora da noite. Ele estima que ela vai entrar em breve no ranking bronze. Pensando em sua vida anterior, quando Xiaoninger entrou no ranking bronze de uma estrela, ela ficou doente por mais de 2 anos e seu cultivo regrediu muito. Embora ela tivesse voltado a treinar a partir do zero, é dito que desde então ela sentia uma dor enorme. Embora estivesse doente, aos olhos dos outros, ela era como uma estrela deslumbrante. Ela era uma mulher forte. Pensando em como Xiaoninger estava treinando aqui no meio da noite, Neely de repente compreendeu tudo. Embora Xiaoninger fosse muito difícil de trabalhar, ela está tratando a sua vida como piada. Depois de pensar um pouco, Neely caminhou em direção a Xiaoninger. Quem? Xiaoninger de repente abriu os olhos, e fortemente gritou, enquanto recuperava um punhal curto. Ela olhou cautelosamente para Neely. Sua expressão facial era fria. Através do luar, aqueles olhos profundamente alertas tinham um encanto indescritível neles. Embora ela só tivesse 13 anos de idade, com sua atual aparência podia definitivamente ser considerada uma bela adolescente. A área do peito da jaqueta de couro estava ligeiramente abaulada. Nesta idade, ela pode definitivamente se orgulhar disso. Eu sou Neely. Neely disse. Embora ele nunca tenha conversado com Xiaoninger, eles ainda podem ser considerados colegas e estavam um pouco familiarizados uns com os outros.
Xiaoninger abaixou o punhal curto, mas manteve a guarda levantada enquanto olhava para Nili e dizia: "O que você está fazendo aqui?" Nili sorriu fracamente: "O que você está fazendo aqui?" "Estou aqui para treinar minha força da alma", disse Xiaoninger, olhando para Nili através do luar. As sobrancelhas de Nili estavam afiadas. Ele tinha um pouco de beleza, não como algumas pessoas que pareciam aterrorizantes desde o primeiro olhar. Nili encolheu os ombros e disse: "Eu passo o tempo por aqui." "Você está mentindo." "Não pense que eu não sei. Durante estes últimos dias, foram vocês que mataram as ovelhas de chifres", disse Xiaoninger. Ela já tinha visto o grupo de 3 de Nili, mas ela não tomou nenhuma iniciativa para cumprimentá-los. O que Xiaoninger estava curiosa era com que o grupo de Nili embebedou as flechas que eram capazes de derrubar uma ovelha de chifres com apenas uma flecha, porém ela não tomaria a iniciativa de perguntar os segredos de outras pessoas. "Então você sabia desde muito tempo atrás", disse Nili, olhando para Xiaoninger. Quando ela abre a boca, seus ricos e delicados lábios têm um charme indescritível. Mas ele já tinha Eziun em seu coração, então seus sentimentos pela beleza de Xiaoninger é simplesmente apreciação. Ele aprecia sua beleza e como ela é esforçada. Apenas com a aparência de Xiaoninger, ela pode ficar em uma posição muito alta, ainda assim ela se confiava em sua própria força para mudar a visão de outras pessoas sobre ela. É uma pena que ela esteja usando o método errado.